Olá, no programa Opinião Pernambuco de hoje vamos falar sobre a variante Ômicron, como surgem novas cepas do coronavírus e o estado atual de proliferação da Covid-19 pelo Brasil e pelo mundo. Nosso convidado é Marcelo Paiva, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, biomédico e doutor em saúde pública. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM, 99,9 MHz, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para você que nos acompanha nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bem, seja bem-vindo, doutor Marcelo. Vamos começar entendendo, né, por que essa variante, a Ômicron, está causando tanta apreensão no mundo. Pois é, a gente entra em uma nova fase dessa pandemia em que a gente começa a se preocupar com mais uma variante que surge no local onde temos uma baixa cobertura vacinal. Essa variante ela é diferente de qualquer outra até o momento. É uma variante que agregou variações genéticas de outras, né, antecessoras, e ganhou outras mutações que, no conjunto, permite que ela tenha uma capacidade maior, né, de fugir à resposta imunológica, tanto daqueles que tiveram a doença como daqueles que ainda estão no início ou não se vacinaram, quanto a gente também começa a repensar as nossas estratégias em relação ao processo de vacinação. Portanto, é um motivo de preocupação, a própria variante foi classificada dessa maneira, e que, a partir do final de novembro, começamos mais uma nova saga da ciência, tentando desvendar essa nova variante. Porque ela é mais perigosa ou porque ela tem causado mais preocupação do que outras variantes? Isso estaria atrelado à transmissibilidade ou à letalidade dessa cepa? Primeiro que o ponto que trouxe à tona, né, o surgimento dessa variante, né, que chamou a atenção, foi um surgimento de casos seguido, na verdade, de um aumento muito expressivo em alguns locais, né, mas o primeiro local a detectar isso foi na África do Sul. Essa variante ela tem essa preocupação porque esse conjunto de alterações genéticas, que a gente chama de mutações, principalmente na região da espícula, né, a região de spike, que a gente escuta tanto, ela permite com que o vírus se ligue com maior facilidade, né, às células humanas, e por essa maior facilidade de se ligar e de se fundir com a célula, faz com que o vírus entre mais rápido, né? E aí, a partir disso, o que a gente vê é que o vírus que consegue fazer essa entrada mais rápido, né, no corpo humano, ele consegue, na verdade, se replicar, né, se dividir com maior facilidade e ser transmitido. Então, hoje, os dados que a gente tem já apontam, na verdade, para que essa variante seja uma de maior transmissibilidade. Até o momento, não há dados que liguem, por exemplo, a uma maior gravidade dos casos. Dá para ter uma ideia de um percentual de transmissibilidade dessa nova variante, doutor Marcelo? Em relação à variante que hoje é a variante que é predominante no mundo, que é a variante Delta, estima-se que chega a ser 5 a 8 vezes mais transmissível do que a própria Delta, né, que já é uma variante de preocupação. Alguns países estão adotando medidas bem rígidas para evitar um lockdown, né? Como, por exemplo, o passaporte da vacina, contenção de fronteiras, enfim, tem uma série de medidas. Aqui no Brasil, a gente teve uma polêmica aí com o governo não querendo que fosse implantado o sistema, né, de passaporte de vacina. Teve que o STF entrar em campo para poder, junto com a agência de saúde, né, com a agência de saúde, a Anvisa, chegar a determinar para que o governo pudesse mudar de opinião e entender que é necessária essa apresentação do cartão de vacina. O senhor, particularmente, e em nome da Fundação Oswaldo Cruz, o senhor acha que é realmente necessário que a gente tenha esse passaporte?
Sem dúvidas, não só em nome da Fundação Oswaldo Cruz, como da Universidade Federal, de todas as instituições que são sérias em pesquisas, em ciência, é que o passaporte vacinal ele é uma das camadas de proteção que a gente pode oferecer para a grande população. É óbvio que quando eu falo de uma das camadas, para que as pessoas entendam, é que, além disso, a gente precisa de um maior número de testagem, a gente precisa de medidas protetivas, aquelas que a gente já conhece para outras variantes, o uso de máscaras de qualidade que consigam fechar apropriadamente no rosto da pessoa, a preferência por ambientes que sejam mais ventilados, mas que tudo isso precisa ser uma ação, não somente uma ação pontual, mas uma ação em conjunto. E é óbvio, quando a gente fala de passaporte vacinal, é uma medida protetiva principalmente para a região de fronteira. E como a gente está falando de uma variante que vem de um outro país, assim como outros, né? A gente já enfrentou esse perigo antes, é só apenas mais uma medida, né? Quanto mais a gente toma, menor o impacto da introdução daquela variante. Aqui no Brasil, nós já temos alguns casos. Existem casos de pessoas que adquirem porque passam por algum outro país e acabam trazendo o vírus, trazendo a doença, e tem outras pessoas que já são contaminadas que é o que se chama de transmissão comunitária. A gente já pode falar em transmissão comunitária aqui no Brasil? Nós temos casos recentemente de pacientes em São Paulo que foram positivos para essa nova variante e que não têm histórico de viagem. Para se determinar se é uma transmissão comunitária, é preciso entender um pouco do que foi o passo a passo desse paciente diante da sua rotina. Mas, assim, isso é só uma questão de tempo, né? Diante dessa variante que tem essa transmissibilidade mais alta, né, essa capacidade de disseminar mais rapidamente, é só uma questão de tempo para que a gente encontre isso dentro né, do nosso conjunto de amostras no país. Doutor Marcelo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as vacinas, as diferentes vacinas que estão aí, até que ponto elas conseguem conter o avanço, né, ou inibir esse vírus. Mas eu queria antes ter mais um pouco de informação do senhor sobre a característica mesmo dessas variantes. O que são essas variantes? Por que os vírus são tão mutáveis? É sempre assim, o vírus, qualquer vírus, independente de ser o corona, ele pode estar sempre suscetível a essas mutações? Essa pergunta ela é excelente porque, para muita gente, foi a primeira vez que está se falando sobre vírus, sobre mutação, sobre essa capacidade. Mas os vírus eles têm, sim, essa capacidade, né, de se adaptar ao ambiente, principalmente quando o vírus ele acha o que a gente chama de hospedeiros suscetíveis. Ou seja, são pessoas que não têm nenhum tipo de defesa contra aquele vírus. Então, o vírus consegue adentrar, né, consegue infectar esses indivíduos, consegue se replicar ou aumentar exponencialmente a sua quantidade, e a partir do momento que ele começa a colonizar ou começa, né, estar presente em outros tecidos, passa a ser transmitido para outras pessoas. Os vírus têm essa capacidade, quanto mais a gente tem pessoas sem defesa, mais ele vai conseguir. E uma característica evolutiva é que esses vírus, a partir do momento que comecem a ser controlados, eles ou passem de um indivíduo para o outro cada vez mais rápido, é que essas mutações elas comecem sendo adquiridas e que, consequentemente, esse vírus, depois de um tempo, passa a se tornar outro, ou uma variante, como a gente conhece. No caso específico, Pode sim, falar. tá, pode concluir, depois eu... Quando a gente fala das variantes do SARS-CoV-2, né, o vírus que causa, na verdade, que leva a COVID-19, a gente primeiro, né, por que a gente vê tantas modificações nele? Porque a gente tem uma população que nunca entrou em contato com um vírus como esse. Então, você tem o mundo inteiro, né, globalizado, conectado. É fácil você estar aqui num canto hoje e algumas horas depois você está já em outro continente. E que encontra, dentro da nossa população mundial, e encontrou, pelo menos até o início, né, desse ano, uma população sem nenhum tipo de defesa. Então, esse vírus se espalhou muito rápido, como a gente já conhece, e a partir do momento que esse vírus encontrou um local apropriado, né, grupos apropriados, ele começou a se dividir, adquire essas mutações e ganha, na verdade, as chances de se desenvolver numa versão diferente da sua original.
Os sintomas para você identificar que esteja com essa variante, com essa Ômicron, passa necessariamente pelo teste ou dá para a gente, pelos sintomas de coriza, de febre, dá para saber que aquele tipo de cepa esteja alcançando aquele paciente? A gente tem um grande problema, né, que a gente está chegando numa época do ano em que a gente começa a ver as transmissões da própria gripe. E a transmissão da influenza, do vírus da influenza, do rinovírus, todos eles causam esse tipo de síndrome gripal. Pode ser um fator de confusão para aqueles que desenvolvem, por exemplo, a COVID-19. Então, para se entender, para saber se a pessoa está ou não está infectada com aquela variante, primeiro ela precisa entender o diagnóstico de estar positivo, né, para a COVID-19. E segundo, que a partir, na verdade, de um sequenciamento genético que existe aqui, por exemplo, em Pernambuco, um local que se faz isso, né, no Instituto Ageu Magalhães. A partir do sequenciamento genético é possível dizer se aquele indivíduo está infectado com a variante a Ômicron, se é a Delta, se é uma Gama ou qualquer outra variante. Bom, vamos chegar já na questão das vacinas. Essas vacinas, elas são capazes hoje de combater com efetividade o avanço da Ômicron? Os dados que nós temos até o momento, e lembrando, a ciência ela está correndo atrás, né, para poder, mais uma vez, elucidar tudo o que está se passando no mundo. As vacinas, elas são necessárias porque, nós não temos ainda como dominante a variante Delta, a variante, né, Ômicron, e sim a variante Delta. Nós temos dados o suficiente hoje para poder dizer que as vacinas, né, nas 2 doses ou a dose única, até mesmo a dose única que está se levando em consideração uma segunda dose, mais um reforço, elas são suficientes para a gente impedir ou diminuir, né, a infecção por essa nova variante. Mas o mais importante se pensar é o seguinte, é que muita gente ainda acha que uma vez tomada a vacina e o reforço, você está completamente, né, livre de ser infectado e de transmitir. Lembremos a premissa básica da vacina. A vacina ela é administrada e o que se espera a partir dela é que uma infecção não leve ao desenvolvimento de casos graves, aqueles que vão lotar os hospitais, como a gente viu, né, por exemplo, em toda aquela seara da falta de oxigênio, né? Marcelo, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente continua essa sua resposta e falando inclusive sobre os diferentes tipos de vacinas que nós temos, né, qual a eficácia delas para combater essa nova variante do coronavírus. Então a gente faz uma pausa e volto daqui a pouquinho falando com o Dr. Marcelo Paiva, que é biomédico e doutor em saúde pública, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a variante Ômicron. Nosso convidado é Marcelo Paiva, biomédico e doutor em saúde pública, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios universitária AM e FM. A FM, 99,9 MHz, e a AM Paulo Freire, 820 kHz, de segunda a sexta, 8h30 da manhã. Doutor Marcelo, nós falávamos no bloco anterior sobre as vacinas. E aí vamos falar inicialmente sobre a vacina que primeiro chegou aqui no Brasil, que foi a Coronavac, e que, inclusive, um estudo recente, ao que me parece, mostrou que ela tem uma grande eficácia também para a Ômicron. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa vacina. Essa foi uma das vacinas mais comentadas, né, aqui no Brasil, porque ela envolveu uma série de notícias, de informações falsas, de uma associação política indevida, mas que a vacina, a Coronavac, ela nada mais é do que uma vacina muito conhecida no processo de produção das vacinas que a gente já toma dentro do nosso calendário vacinal. E a vacina ela possui um potencial enorme, esse tipo de vacina, porque ela utiliza
a estrutura do vírus quase que completa. E, ao inativar essa estrutura do vírus quase que completa, ela permite que o nosso corpo reaja, uma vez tomando essa vacina, gerando resposta, né, anticorpos e células para quase todas as regiões do vírus. Enquanto que outras vacinas, elas focam, na verdade, numa região só do vírus, né? Que muito que a gente tem das outras vacinas é a região chamada região S, né, da proteína S, da espícula. A Coronavac, ela tem todo o potencial, porque por mais que aconteçam modificações no vírus, como nós estamos vendo na Ômicron, e aí você vê 32 mutações na região S, como é uma vacina que ela é inativada, ou seja, tem pedaços de outras regiões do vírus, o nosso corpo consegue reconhecer não somente a região S, mas como outras. Então, mesmo que você tenha tanta modificação, a gente ainda tem uma possibilidade do nosso corpo reconhecer outras regiões. Então, a Coronavac, ela é uma vacina que, ela é de fácil produção, e dois, que ela tem todo o potencial. E mesmo assim, se haja necessidade de atualizar, a gente sabe que essas vacinas elas conseguem entrar numa linha de produção para que sejam atualizadas diante dessas mudanças que o vírus pode ter. Então, quando as pessoas dizem, as pessoas negacionistas, né, que às vezes fazem piada com quem tomou a Coronavac, dizem, você tomou água, não serve de nada. Essas pessoas estão totalmente equivocadas. Completamente equivocadas. Na verdade, essa é uma das colocações mais abomináveis que nós temos, porque se vamos levar isso em consideração, a gente também vai levar para todas as outras vacinas que nós tomamos no calendário vacinal enquanto crianças e chamar aquilo ali de água. É claro que a comparação que a gente tem de tecnologias das vacinas, a gente vê números diferentes. Mas a gente sabe que numa campanha como essa, contra um vírus emergente, como a gente está vendo, que causa uma pandemia, quanto mais armas a gente tem contra o vírus, melhor. E aí, uma questão de tempo que a gente viu e de estudos foi: populações vacinadas com a Coronavac, você teve uma diminuição drástica no número de internações e de proteção. E é claro que a gente vê isso sendo renovado com outros tipos de vacinas. Vamos, então, confortar agora o pessoal que tomou a AstraZeneca, Marcelo. Outra excelente vacina, já numa tecnologia diferente daquelas que a gente tem dentro do calendário vacinal, é uma vacina chamada de vetor viral. Ela carrega apenas um pedaço do vírus, mas não quer dizer que isso seja melhor ou pior, né? Ela induz, na verdade, a um tipo de resposta diferente do caso da Coronavac. Os estudos atuais, isso é bem interessante, porque ela demonstra que os indivíduos que tomam 2 doses da AstraZeneca, eles têm uma proteção boa contra a Ômicron, e essa proteção melhora ainda mais tomando o reforço da Pfizer, que é exatamente isso que está sendo colocado em prática aqui no país. E a outra vacina, também que está sendo muito comum aqui no Brasil, depois a gente fala da Janssen, mas a gente tem ainda a Pfizer, a vacina da Pfizer, que inclusive é que está sendo utilizada como dose de reforço. A vacina da Pfizer ela representa uma evolução na prática de uma tecnologia que precisava de mais incentivo, né, que estava lá, estava presente, vem sendo estudada há anos, há mais de 10 anos tem estudos com relação a vacinas de RNA, e que diante de uma situação como essa, de um patógeno novo e de todos os investimentos que foi feito, a vacina saiu do papel, para muitos em tempo recorde, mas não sabem o que foi para poder produzir toda essa tecnologia, e que ela, de fato, vai revolucionar não somente o combate ao novo coronavírus, mas outras doenças. É uma vacina extremamente eficiente, a gente vê isso nos números, não é à toa que ela está sendo utilizada como uma vacina para dose de reforço no país, e o mais importante é que ela abre uma nova era dentro da ciência para algumas doenças que as vacinas ou não tinham a vacina ou que a vacina não tinha uma eficiência tão grande. A ideia é que seja sempre assim, ou seja, para ter mais eficácia contra novas variantes, contra o surgimento de novas cepas, a dose de reforço ela venha com uma tecnologia diferente? Em um cenário ideal, utópico, que tenhamos tempo para que essa dose de reforço ou aquela dose anual ela seja atualizada para, por exemplo, vamos tirar um exemplo que é mais fácil
para entendimento. Quando a gente tem o calendário vacinal da gripe, o que é que acontece? Você tem um ano inteiro para poder produzir uma vacina que ela seja eficiente contra aquele vírus da gripe que estava, ou aqueles, né, no plural, vírus da gripe que estavam em circulação durante os meses anteriores. Isso dá o tempo porque todo ano você toma uma dose da vacina atualizada. No caso da vacina contra, né, esse novo vírus, a gente não tem tempo para isso. Então, é uma corrida contra o tempo de que a proporção que você tem uma nova variante, os estudos são feitos com aquelas vacinas disponíveis, sendo comercializadas e distribuídas, para tentar entender qual é a eficácia, se perde muito, né, se é possível manter aquele dali, enquanto todas essas fabricantes vão atualizando as suas vacinas para daqui a alguns meses você ter novas vacinas no mercado. Mas, idealmente, e é bom que todo mundo entenda, é que no futuro, muito próximo, a gente vai ter vacinas que são chamadas de pan-coronavírus, que é o ideal, é você ter uma vacina não contra esse tipo de variante ou esse tipo SARS-CoV-2, mas você ter um que consiga abranger todos eles, né, todos esses vírus, de forma que a nossa proteção vai ser muito mais ampla do que essa que a gente está tendo. Para dar mais segurança em relação à possibilidade de propagação da Omicron, está sendo recomendada a terceira dose, inclusive o pessoal que tomou a Janssen, que a princípio seria dose única, está tomando uma segunda dose, e essa segunda dose está sendo chamada de reforço. Ou seja, nesse caso aí não está sendo tecnologia diferente, está sendo uma repetição da mesma vacina. É isso mesmo? É tão eficaz? Não seria o caso de trazer uma outra tecnologia para poder ficar mais preparado para contra-atacar uma variante como a Omicron? Esse é um dos motivos que a gente... O que pode acontecer é o seguinte, o esquema vacinal de quem tomou a Janssen, tomar novamente a Janssen, né, e dar tempo, por exemplo, para um reforço. Ou quem tomou Janssen, que era a dose única, tomar, por exemplo, a da Pfizer, como essa dose logo em seguida. Essa é uma das coisas que é interessante, que muita gente briga, e é motivo para, muitas das vezes, os negacionistas tomarem isso como argumento, mas a ciência ela está correndo atrás para tentar resolver e ela não está, obviamente, livre de chegar a um ponto e dizer o que nós tínhamos de dados até aquela época que demonstravam que a vacina da Janssen era o suficiente com uma única dose, hoje a gente já tem dados suficientes para que ela precise de um reforço. Isso é algo que todos nós que trabalhamos na ciência levamos como necessário, sempre reavaliar nossos dados diante de situações novas. Então, quem toma a Janssen, ela não é que ela perdeu completamente a sua, né, eficácia em proteger. É porque ela precisa, na verdade, todos nós vamos precisar, ao longo do tempo, tomar nossos reforços. Enquanto a circulação estiver muito alta do vírus, é preciso a proteção. Por mais que a ciência chame a atenção, por mais que a mídia reforce a necessidade da vacinação, muitas pessoas ainda fazem questão de não se vacinarem. Inclusive, elas circulam e acabam tendo contato com pessoas que estão vacinadas. Nesse momento, quem está mais suscetível a ter o agravamento da doença, no caso, é quem não toma, né? Então, se eu recebo na minha casa alguém que não está vacinada, que não está vacinado, essa pessoa que chega, ela está se arriscando mais do que eu que a recebo, eu por ter tomado a vacina. Seria mais ou menos assim? Seria assim. O que a gente tem agora é que, com essa circulação do vírus e com a população chegando ali próximo de 70% com 2 doses e caminhando no reforço, é que o vírus ele vai encontrar enquanto tiver uma circulação muito alta, como estamos vendo, ele vai encontrar essas pessoas não vacinadas e, consequentemente, que não possuem defesa e vão causar, na verdade, para a saúde pública, um impacto como a gente viu no ano anterior. Então, o que a gente está tentando fazer é que o negacionismo, e ainda bem, né, ele é pequeno dentro da nossa sociedade se a gente comparar com outros países. Mas, sim, há um risco muito maior para aqueles não vacinados do que os vacinados. Então, a orientação é uma só: vacina, vacina, vacina. E em relação ao carnaval, doutor, né, que algumas autoridades aí estão ainda, né, vamos fazer Réveillon, vamos fazer carnaval, ou seja, qual o risco disso tudo
diante, né, desse momento agora em que essa Ômicron ela chega ao nosso país? Eu acho que cabe uma reflexão do nosso atual momento para pensarmos no carnaval. Para pensar no carnaval, nós temos que pensar em proteção nas festas que estão acontecendo no momento, nas festas de final do ano, nas festas que vão acontecer nos litorais, nas festas que vão acontecer pré-carnaval para depois chegar carnaval. Na minha concepção, como ciência, como cientista e como cidadão, é uma temeridade pensar em termos de carnaval diante da circulação de uma nova variante, principalmente por não sabermos como é que vai ser o impacto dela na nossa sociedade. Ok, nós agradecemos a sua participação no programa Opinião Pernambuco, doutor Marcelo Paiva. Eu que agradeço e contem comigo quando for preciso. Marcelo Paiva é biomédico e doutor em saúde pública, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Nós também agradecemos a todos e todas que acompanharam o programa Opinião Pernambuco e a gente se encontra em um próximo momento.